Você já se sentiu esgotado, sem paz, como se algo silencioso drenasse sua energia espiritual? Padre Pio, místico italiano cuja sabedoria guiou milhares de fiéis, nos alertou sobre pedidos que parecem inocentes, mas minam nossa fé e nosso equilíbrio interior. Cada um deles esconde armadilhas capazes de roubar sua alegria. Neste vídeo, você vai descobrir 5 solicitações que certas pessoas fazem e que você jamais deveria aceitar. Fique conosco até o final, pois o último pedido é o mais incomum e, ao mesmo tempo, o mais perigoso para a sua alma. Prepare-se para aprender a proteger seu coração, fortalecer seu espírito e trilhar caminhos de verdadeira liberdade em Cristo. Padre Pio nasceu Francesco Forgione em 1887, na pequena vila de Pietrelcina, no sul da Itália. Desde jovem, demonstrou sinais extraordinários de santidade, visões celestiais, êxtases de oração e as estigmates que carregou até o fim da vida. Seu ministério se estendeu por meio século, durante o qual milhares de fiéis buscaram seu conselho, inspirados tanto por seus dons espirituais quanto por seu profundo amor a Cristo. Por isso, quando o Padre Pio nos avisa sobre comportamentos e pedidos que fragilizam a alma, vale a pena ouvir com atenção. Em um mundo marcado por relações superficiais e interesses passageiros, seus ensinamentos ganham ainda mais relevância. Ele entendia que o verdadeiro vínculo entre as pessoas se edifica sobre a verdade, a entrega sincera e a fidelidade a Deus. Qualquer pedido que contrarie esses valores, por menor que pareça, pode ser uma semente de discórdia, dúvida e desânimo. Se você já sentiu o peso de uma amizade conturbada ou percebeu que algo não estava bem em suas relações, este é o momento de abrir o coração. Ao conhecer a vida de quem enfrentou provações imensas e persistiu na fé, você entenderá por que seus conselhos ecoam até hoje. Hoje, somos bombardeados por conselhos e pedidos de todos os lados. Entre mensagens digitais e cobranças pessoais, é fácil perder o rumo. Padre Pio nos recorda que a oração e o discernimento são nosso escudo. Ao rejeitar influências tóxicas, reforçamos nossa fé e realmente vivemos com mais serenidade e propósito. Você pode até pensar que pedidos pequenos não fazem mal, afinal são questões de favores, sigilo ou até demonstrações de amizade. Mas Padre Pio nos ensinava que o mal se infiltra sorrateiro, como um ladrão que espera o momento exato para atacar. Quando abrimos espaço para uma única concessão inadequada, colocamos em risco nossa paz interior e nossa intimidade com Deus. Neste ponto, é crucial abrirmos os olhos para o que realmente está por trás de certas solicitações: manipulação, dependência emocional ou até mesmo uma forma de idolatria humana. Prepare-se, pois a partir de agora vamos revelar 5 pedidos que, embora pareçam inofensivos, podem drenar sua fé e envenenar suas relações. Cada um será explicado à luz dos ensinamentos de Padre Pio, mostrando como identificá-los e como reagir com coragem e oração. Fique do meu lado, mesmo quando estou errado. À primeira vista, esse pedido parece um simples apelo à lealdade. Quem não quer ter um amigo incondicional? Porém, essa solicitação carrega um peso sutil de manipulação emocional. Quando alguém exige que você apoie suas atitudes independentemente de sua moralidade ou consequências, está pedindo que você abandone o senso de verdade e justiça. Esse apoio cego cria uma relação tóxica em que a honestidade e a correção tornam-se riscos e não valores. Padre Pio advertia: quando a amizade privilegia o erro em vez da verdade, a alma adoece. Para ele, a verdadeira caridade não fecha os olhos àquilo que corrói o espírito. Pelo contrário, corrige com paciência e amor.
Se nos omitimos diante de uma injustiça para não magoar quem amamos, cooperamos com o mal e enfraquecemos nossa própria fé. Imagine um colega de trabalho que, ao ser repreendido pelo chefe por erro grave, exige que você o defenda incondicionalmente diante dos superiores. Se você aceita, está compactuando com a falsidade e cerceando a sua própria integridade. Agora, pense em um familiar que insiste em justificar comportamentos nocivos, como vícios ou agressões verbais, e quer que você ignore todas as queixas para não estragar o clima. Em ambos os casos, a consequência é a erosão da confiança mútua. Você passa a questionar se a amizade vale o preço de renunciar aos seus princípios. Na espiritualidade de Padre Pio, a amizade autêntica exige coragem para apontar o erro e ajudar o outro a voltar ao caminho da luz. Ele dizia: quem ama de verdade chama ao arrependimento, quem ama demais ao próprio ego chama à ilusão. Esse ensinamento nos convida a refletir. Apoiar cegamente não é proteger, é trair o amor. O cuidado autêntico se manifesta quando, mesmo diante de resistência, oferecemos consolo, orientação e até repreensão fraterna, sempre fundamentados no carinho e no desejo sincero de redenção. Você já se viu numa situação em que alguém pediu seu apoio, mesmo sabendo que estava cometendo injustiça? Como se sentiu ao concordar ou ao questionar esse pedido? Quais foram as consequências desse apoio? Ao responder essas questões, perceba se houve medo de perder a amizade, insegurança diante do conflito ou desejo de agradar a qualquer custo. Essas são armadilhas clássicas usadas por quem deseja reduzir sua capacidade de discernir o bem do mal. Considere a parábola de duas árvores num pomar, a oliveira e a figueira. A figueira, insegura de seu valor, implora à oliveira que permaneça ao seu lado, mesmo quando suas folhas murcham e seus frutos caem. Se a oliveira cede, perde o espaço, a luz e acaba sufocada pelo galho doente. Mas, se a oliveira permanece firme em sua própria força e orienta a figueira a buscar solo fértil, ela oferece sombra honesta e ajuda verdadeira. Assim também acontece entre pessoas. Quando uma alma forte abraça o erro do outro, sem questionar, perde sua própria vitalidade espiritual. Ó Pai Celestial, concede-me olhos de verdade e coragem de profeta. Ajuda-me a amar com fidelidade, sem ferir, mas também sem trair a justiça e a luz de Cristo. Que, inspirado pelos ensinamentos de Padre Pio, eu saiba discernir onde termina o apoio saudável e começa a manipulação. Livra-me de laços que me afastam de ti e fortalece minha alma para que, com caridade e firmeza, eu sempre siga o caminho da verdade. Amém. Depois de entendermos como a lealdade cega pode sufocar nossa fé e nossa integridade, seguimos para o segundo pedido. Não conte isso a ninguém, mesmo sendo grave. Quando alguém exige silêncio absoluto sobre um fato, seja uma falha pessoal, um erro profissional ou até um abuso, o pedido parece uma prova de confiança. Afinal, guardar segredos pode parecer um ato nobre e leal. No entanto, esse tipo de consentimento instaura uma relação disfuncional em que a verdade é sufocada e o erro se fortalece na sombra. Padre Pio alertava que o maior inimigo da alma é o segredo que corrói por dentro. Para ele, tudo que é oculto tem maior poder para gerar medo, culpa e divisões. Manter silêncio diante de algo grave não apenas favorece o mal, mas impede a graça de atuar. Afinal, a luz de Deus brilha mais forte na honestidade do que na escuridão do segredo. Ao aceitar esse pedido, você assume uma responsabilidade injusta e coloca seu espírito em risco, pois o peso do segredo corrói a paz e envenena as relações. Ao carregar um fardo que não é seu, você se sente culpado, tenso e desconectado da paz que a confissão e o arrependimento proporcionam.
O segredo cria distância entre você e pessoas que poderiam oferecer apoio saudável. A mentira se multiplica para proteger o silêncio e a comunicação genuína fica bloqueada. Se o pedido envolve uma conduta prejudicial, vício, mentiras, manipulação, o silêncio impede o acolhimento necessário para a mudança e o arrependimento. Pensa num jovem que testemunhou o envolvimento de um colega com fraudes financeiras e foi pressionado a não denunciar. Temendo a perda da amizade, ele concorda em ficar calado. Com o tempo, vê os prejuízos acumularem-se. Sente-se cúmplice e, por medo de expor o outro, afasta-se de Deus e dos amigos verdadeiros, vivendo em constante ansiedade. Já no interior do convento de San Giovanni Rotondo, Padre Pio acolhia confissões e encorajava a libertação através da honestidade. Quem esconde o pecado prolonga a própria enfermidade. Padre Pio ensinava que o sacramento da reconciliação não é vergonha, mas caminho de cura. A verdade faz livre o homem, não apenas moralmente, mas espiritualmente, pois a transparência permite que a graça de Deus atue em nosso interior. Compartilhar um fardo com irmãos de fé é reconhecer que Deus nos criou para a comunhão, não para o isolamento. Você já guardou um segredo que pesou em sua alma? Quais foram as consequências desse silêncio na sua vida espiritual e emocional? Houve alguém a quem você poderia ter contado para receber ajuda ou orientação? Ao meditar nessas perguntas, perceba onde seus medos de perder afeto, reputação ou posição o impediram de buscar a verdade e a misericórdia divina. Senhor Jesus, refaça em mim o coração de ternura e de coragem, que eu saiba discernir quando o silêncio favorece o mal e quando a palavra liberta. Dá-me a força de confessar minhas fraquezas, acolher a reconciliação e ser instrumento de verdade e cura no mundo. Por intercessão de Padre Pio, que enfrentou seus próprios sofrimentos na transparência do amor divino, concede-me olhos para ver a luz e coragem para segui-la. Amém. Depois de compreendermos como o segredo imposto corrói o espírito e prejudica a nossa comunhão, vamos ao terceiro pedido. Faça isso por mim, mesmo se for contra sua fé. Quando alguém lhe pede para agir em desacordo com seus princípios cristãos, seja omitir a verdade, participar de algo imoral ou ignorar preceitos sagrados, está exigindo não apenas um favor, mas uma violação de sua identidade espiritual. Esse pedido obscurece sua consciência, fragiliza seu vínculo com Deus e abre brechas para a insegurança interior. Padre Pio afirmava: a fé verdadeira não se dobra ao capricho humano. Ela é rocha firme contra as tempestades do mundo. Permitir que outrem dite sua moralidade é renunciar ao alicerce mais íntimo de sua vida, a graça divina que o sustenta. Quando cedemos por medo ou conveniência, traímos a nós mesmos e, sobretudo, traímos aquele que nos chamou à santidade. Ao agir contrário à crença, surge um nó no coração que impede a oração fluida e o diálogo sincero com Deus. Cada ação fora de seus valores ecoa como um grito de reprovação em sua alma, gerando angústia e desânimo. A fé enfraquecida afasta a sensação de segurança espiritual, deixando-o vulnerável às dúvidas e às vozes que querem desviá-lo do caminho. Imagine um cristão convidado a manipular informações financeiras em um negócio para favorecer um amigo. Mesmo sob a pressão de salvar o emprego ou a reputação alheia, aceitar seria ferir a honestidade e a justiça, virtudes que iluminam o coração. Padre Pio nos mostra que a honestidade não é apenas uma prática social, mas um sacramento cotidiano de respeito a Deus. Ele dizia: melhor sofrer a perda do mundo do que perder a graça. E ainda, quem vive na inconsistência, vive na sombra do mal.
Essas palavras nos recordam que a renúncia não é apenas privação humana, mas fidelidade ao chamado divino. Em suas cartas, Padre Pio exortava os penitentes a recusarem qualquer ação que ofendesse a consciência. Se o mundo inteiro se opuser à verdade, permaneça firme. Deus está do seu lado. Você já foi pressionado a fazer algo que entrava em conflito com sua fé? Como seu coração reagiu naquele momento? Arrependimento imediato ou dúvida silenciosa? Qual foi o impacto dessa decisão em sua vida de oração e em sua comunhão com Deus? Conta-se que, em San Giovanni Rotondo, Padre Pio recebeu um comerciante que pedia ajuda para maquiar contas e evitar impostos. Padre Pio olhou nos olhos do homem e, sem hesitar, disse: "Não posso abençoar a mentira, pois abençoaria o que a Deus é repugnante." Aquele comerciante, confrontado com a verdade, decidiu ajustar seus livros e restituir o que havia sonegado. Dessa forma, experimentou não só o alívio da culpa, como também uma prosperidade honesta. Senhor Jesus, ensina-me a permanecer inabalável em Tua palavra. Concede-me coragem para recusar o que me afasta de Ti e sabedoria para discernir a verdade em meio às pressões do mundo. Que pela graça de Padre Pio eu viva com coerência, refletindo Teu amor e Tua justiça em cada escolha. Amém. Agora fazemos uma pausa para respirar, refletir e abrir nossos corações ao sopro divino. Desligue-se por alguns instantes das vozes do mundo e permita-se mergulhar na presença amorosa de Deus. Esta oração de discernimento, inspirada na espiritualidade de Padre Pio, ajudará você a clarear a mente, fortalecer o espírito e reconhecer as influências que precisa afastar. Ó Deus Todo-Poderoso, fonte de toda verdade e bondade, inclina teus ouvidos para mim neste instante. Ilumina minha alma com a chama do teu espírito, para que eu veja claramente as intenções por trás de cada palavra que me é dirigida. Concede-me o dom do discernimento, para que eu identifique as armadilhas sutis do mal e me afaste de influências que tentam desviar-me do teu caminho. Fortalece meu coração, Senhor, para que não me curve diante de pedidos que ferem meus princípios e minha fé. Que eu encontre em Ti o refúgio seguro, onde nenhuma mentira ou manipulação possa me alcançar. Por intercessão de São Pio de Pietrelcina, concede-me sabedoria, coragem e paz interior. Amém. Feche os olhos e respire profundamente 3 vezes. Sinta cada inspiração trazendo paz e cada expiração levando embora preocupações. Permaneça neste silêncio por meio minuto, permitindo que Deus fale ao seu coração. Pergunte a si mesmo: em quais situações fui convidado a ceder a pedidos que constrangeram minha fé ou meus valores? Reviva sem julgamentos momentos em que você se sentiu pressionado a abrir mão da verdade ou do seu bem-estar espiritual. Identifique as vozes, internas ou externas, que influenciam suas decisões. O medo de rejeição, a busca por aprovação, o desejo de agradar, ou até conselhos aparentemente bem-intencionados, mas contrários à vontade de Deus. Anote mentalmente quais vozes você reconhece com mais frequência e prepare-se para rejeitar aquelas que distanciam você de Cristo. Entregue a Deus com confiança todos os seus medos e dúvidas. Diga em seu coração: Senhor, confio em Tua providência. Sei que, mesmo quando rejeito certos pedidos, Tu me sustentas e guias. Permaneça alguns instantes nessa entrega, sentindo-se amparado pela presença divina. Reflita sobre esta orientação. Fuja do pecado como se fosse uma serpente venenosa, mas ao mesmo tempo corra para a misericórdia de Deus com o mesmo zelo. Padre Pio. Ao mesmo tempo em que você se afasta de pessoas e pedidos que ferem sua alma, aproxime-se com igual coragem do amor e da misericórdia divinos. Ao concluir este intervalo espiritual, sinta a renovação em seu coração.
você está mais forte, mais sereno e mais atento para reconhecer as estratégias sutis que ameaçam sua paz. Levante-se com confiança e prepare-se para continuar esta jornada de aprendizado. Agora, avançamos para o quarto pedido. Você me deve isso, em nome de tudo o que já fiz por você. Esse pedido disfarçado de gratidão parece justo. Quem não reconhece favores e sacrifícios recebidos? Contudo, quando o passado e dívida emocional se transformam em cobrança, surge uma relação de culpa e submissão que aprisiona o coração. Padre Pio advertia: a gratidão que exige retorno da alma é um laço que impede o voo rumo a Deus. Para ele, o amor autêntico não condiciona a generosidade ao pagamento de uma dívida implícita. Quando alguém utiliza lembranças do passado, favores, cuidados, conselhos, como moeda de troca para obter favores atuais, instala um desequilíbrio que corrói a liberdade interior. A pessoa faz você se sentir obrigado, como se negar fosse negar também o bem que lhe foi concedido. Ao honrar essa dívida imposta, você abre mão de seu tempo, energia ou recursos, muitas vezes além do que pode oferecer. A constante necessidade de retribuir, mesmo contra sua vontade ou capacidade, gera ansiedade e insegurança. Pense num irmão que peticiona ajuda financeira, lembrando-se de valores elevados que a família investiu em sua educação. Ele afirma: sem meus irmãos, eu não teria chegado onde cheguei, agora é hora de retribuir. A princípio, o gesto sugere reciprocidade solidária. Porém, quando a quantia solicitada ameaça comprometer seu próprio sustento ou metas pessoais, a dívida do passado se torna armadilha para drenar sua estabilidade. Padre Pio via essa manipulação como uma forma de escravidão emocional. Ele ensinava que quem ama sem exigir algo em troca reflete o amor de Cristo que se dá sem medidas. O relacionamento saudável floresce quando há reconhecimento espontâneo, não pressões por um adeus à própria liberdade e aos próprios limites. Em sua vida, já houve quem lembrasse favores antigos para conseguir algo agora? De que forma você reagiu? Sentiu desejo genuíno de ajudar ou o peso de uma obrigação injusta? Como isso afetou seu bem-estar, seu tempo e suas prioridades? Dói o que seu coração permitir sem contabilizar favores. Aprenda a definir limites saudáveis, pois amar inclui saber dizer não quando o outro ultrapassa sua generosidade. Receba-o obrigado, sem sentir que a amizade está em risco se você não corresponder de imediato. Senhor Deus, liberta-me das cadeias da culpa que me prendem ao passado. Ensina-me a ajudar com alegria, sem medo de negar pedidos que ultrapassem meus limites. Concede-me sabedoria para discernir quando uma dívida é verdadeira ou quando se transforma em armadilha. Que pela intercessão de Padre Pio, eu experimente a alegria de servir livremente, refletindo o amor que não exige nada em troca. Amém. Chegou o momento de conhecer o quinto e mais perigoso pedido. Me ame mais do que a Deus. Ao ouvir essa frase, pode parecer apenas um apelo romântico ou uma carência de afeto. Afinal, todos queremos ser amados. No entanto, esse pedido carrega uma sutil, mas poderosa armadilha de idolatria emocional. Quando permitimos que o amor humano ocupe o lugar do amor divino, corremos o risco de deslocar Deus do centro de nossa vida, trocando a fonte de toda a graça por uma criação falha e limitada. Quem faz esse requerimento frequentemente o faz com palavras meigas, disfarçando a exigência como prova de carinho. Se você realmente me ama, nada mais importará. Dizem aqueles que querem monopolizar o afeto e a atenção, mascarando o fato de que tal absolutismo só encontra sentido diante de Deus. A pessoa constrói um sentimento de culpa ao sugerir que qualquer coisa que não seja ela em primeiro lugar é sinal de desamor. Assim,
Você se vê obrigado a priorizar quem pede essa exclusividade, mesmo em detrimento de sua intimidade com o Criador. Ao aceitar esse pedido, você abre mão de seu tempo de oração, de sua entrega sacramental e de seus momentos de silêncio espiritual, criando um vazio que só crescerá, pois o amor humano, por mais intenso, nunca supre a sede de infinito que há em nossa alma. Padre Pio, cuja intimidade com o Senhor era profunda, nos alerta: o coração disposto a amar a Deus acima de todas as coisas jamais será escravo de criatura alguma. E ainda, não permita que homem nenhum te roube o lugar que pertence ao Altíssimo. Para ele, a verdadeira caridade é desinteressada e voltada sempre para Deus. Amar ao próximo como a si mesmo pressupõe que primeiro amemos a Deus de todo o nosso coração, pois somente assim estaremos capacitados a amar os outros sem posses e sem exigências dominadoras. Pense em um casal devoto que troca a missa dominical por um passeio. Se você realmente me ama, vamos viajar todo domingo. Esse pedido, aparentemente inofensivo, exclui o compromisso com a Eucaristia, enfraquecendo a vida sacramental. Quando a viagem termina, o vazio retorna e não há confissão nem comunhão para restaurar a comunhão com Cristo. Imagine uma amizade que suprime grupos de oração. Se quer ser meu melhor amigo, desista de frequentar o grupo de oração da paróquia. Ao ceder, você perde a comunhão fraterna que sustenta sua fé e se isola em torno de uma relação que exige exclusividade. Que espaço Deus ocupa em sua rotina? Faça um inventário. Café da manhã, primeiros pensamentos, leitura do dia e compare com o tempo dedicado a pessoas ou atividades que competem com isso. Já priorizou alguém em detrimento de sua oração? Recall momentos em que você sentiu culpa por não ter rezado ou frequentado missa por causa de compromissos alheios. Quando o amor humano falha, e falhará, seu desespero aumenta, pois não sobrou espaço para recorrer a Deus. Pense na vela que ilumina uma catedral. Se alguém tenta substituir a luz da vela pela chama de uma outra vela menor, a claridade diminui, as paredes escurecem e as cores dos vitrais perdem vida. Somente quando se reacende a grande vela, metáfora de Deus, a catedral resplandece outra vez. Assim também, nossa alma precisa sempre ser alimentada pela chama maior, que é o amor divino, para que todo amor humano seja decoroso e não usurpe o lugar sagrado. Senhor Jesus, Rei dos corações, consagro-te hoje o primeiro lugar em minha vida. Que meu amor por ti seja tão grande que nenhum pedido humano possa ofuscar a chama do teu espírito em meu peito. Livra-me de relações que buscam minha exclusividade e afastam-me do teu abraço consolador. Ensina-me a amar o próximo sem tomar de ti o que me pertence por direito e a buscar sempre a comunhão contigo no Santíssimo Sacramento. Por intercessão de Padre Pio, conceda-me coragem para manter-te como centro de meu ser. Amém. Agora, revisitemos tudo o que aprendemos até aqui. São 5 pedidos aparentemente inofensivos, mas que, quando acolhidos, corroem nossa fé, nossa paz e nosso relacionamento com Deus. Fique do meu lado, mesmo quando estou errado. Revela a manipulação disfarçada de lealdade, em que o apoio cego enfraquece a verdade e traz desequilíbrio. Não conte isso a ninguém, mesmo sendo grave. Mostra como o segredo tóxico gera culpa, ansiedade e isolamento, impedindo a ação da graça. Faça isso por mim, mesmo se for contra sua fé. Expõe a violação de princípios que corrói a intimidade com Deus. Você me deve isso, em nome do passado. Expõe a dívida emocional que aprisiona e gera culpa indireta. E me ame mais do que a Deus. Expõe a idolatria emocional que desloca o Criador do centro da vida. Reconhecer cada pedido em sua forma sutil é o primeiro passo para rejeitá-lo. Dizer não com caridade é um ato de coragem que protege sua alma.
Oferecer cada decisão a Deus em oração reforça seu escudo espiritual. Nunca subestime o poder desses pequenos atos de recusa. Cada não dado em nome da verdade nos aproxima mais de Cristo e afasta as trevas que tentam nos enredar. Padre Pio viveu em constante vigilância, usando a oração e o discernimento para manter a união com Deus. Que seu exemplo nos inspire a permanecer firmes em cada escolha. Ao revisitar estas lições, sinta no coração a certeza de que sua paz espiritual vale todo o sacrifício. Olhe para dentro e identifique quais desses pedidos você já enfrentou. E faça a escolha de hoje: defender sua fé, sua verdade e seu amor por Deus. Chegamos ao momento de concluir nossa jornada juntos, oferecendo ao coração a oração que sela nosso compromisso com a verdade, a liberdade e o amor divino. Inspirados pelos ensinamentos e pela intercessão de São Pio de Pietrelcina, elevaremos este momento ao Senhor, pedindo a proteção contra todas as influências negativas e a graça de permanecer firmes na fé. Ó Deus vivo e verdadeiro, fonte de luz e amor infinito, volto meu olhar a Ti com humildade e confiança. Agradeço-te pelas lições recebidas sobre os 5 pedidos que enfraquecem a alma: a lealdade cega, o silêncio imposto, a violação de princípios, a dívida emocional e a idolatria afetiva. Reconheço minhas fragilidades e peço perdão pelas vezes em que cedi a solicitações contrárias à Tua vontade. Senhor, fortalece meu espírito, como fizeste com Padre Pio, concedendo-me um coração vigilante e um discernimento aguçado. Que eu veja o veneno disfarçado de amizade, o peso do segredo, a injustiça contra minha fé, a cobrança do passado e o apego que compete com o Teu amor. Ilumina meus olhos para que eu recuse esses pedidos com caridade e firmeza, sabendo que minha verdadeira alegria está em Ti. Concede-me, Pai Santo, o dom da sabedoria para identificar as sutilezas da manipulação, o dom da coragem para dizer não quando necessário e o dom da paz para não temer as reações humanas. Que minha vida seja um testemunho vivo do Evangelho, guiada pelos valores que me aproximam de Ti. Por intercessão de São Pio de Pietrelcina, protege-me de toda influência que queira afastar-me de Tua graça. Que Sua presença junto ao meu coração seja a luz constante, afastando as trevas e renovando minha esperança. Que eu cresça em santidade, mantendo o amor divino como centro de cada escolha, e que meu coração seja sempre um santuário onde Tu habitas. Senhor, receba esta oração como oferta de minha entrega total. Que a chama do Teu Espírito me conduza em cada passo, cada palavra e cada decisão. Que eu viva em liberdade verdadeira, sem ceder a pedidos que roubam minha paz e meu propósito. E que minha alma experimente o consolo profundo de saber que em Ti tenho tudo. Amém. Obrigado por permanecer até aqui e por abrir seu coração a esta mensagem tão essencial. Se este vídeo tocou sua alma, ajude a espalhar essa luz. Curta este vídeo para mostrar que você apoia a verdade e a proteção espiritual. Comente amém ou compartilhe nos comentários qual desses pedidos você já enfrentou e como planeja dizer não a eles a partir de hoje. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdos inspirados na fé e nos ensinamentos de Padre Pio. E compartilhe com amigos e familiares que precisam fortalecer sua paz interior e discernimento. Cada like e cada inscrição é um gesto de fé que nos permite continuar divulgando ensinamentos que edificam a alma. Juntos, podemos criar uma comunidade de pessoas que caminham na luz, recusando o que enfraquece e abraçando o que enobrece. Que Deus o abençoe, proteja e mantenha firme no caminho da verdade. Até o próximo vídeo.